Olá, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal Dandara Shekinah. Que tal uma surpresinha logo na segunda-feira? Um jogo dos montinhos. Ó, eu fui intuída, tá? Eu fui convocada a fazer hoje um jogo dos montinhos que já fiz algumas vezes, todas as vezes faz muito sucesso, as pessoas gostam. E os mentores hoje pediram, eles sabiam que ia depender, né, de mim durante atendimento particular e depois o recado dos mentores, depois ainda Ciganos do Amor. Eles sabiam que dependia muito das minhas condições energéticas no final do meu expediente, mas graças a Deus nós chegamos ao final do expediente com condições energéticas. Ô glória, multiplica, Senhor, né? E então eles falaram que ótimo, então nós vamos poder fazer hoje, porque eles já tinham falado para mim, ó, precisamos fazer assim que possível, o dia que você tiver condições, um jogo dos montinhos sobre propósito de alma e propósito de vida, tá? Eles pediram isso. E eu sei que, se não a maioria, mas boa parte de vocês gosta muito desse tipo de tiragem, né? Então a gente une aqui o útil ao agradável, tá? Bom, vocês estão vendo os 3 montinhos já prontos aí, então você já sabe que tem, primeira coisa aqui na descrição do vídeo, um link de bastidores, né? Porque se você sentir necessidade de conferir se as cartas que estão aqui saíram mesmo, ou se eu simplesmente fui lá e escolhi, coisa que eu não faço, porque eu não gosto nem de ver as cartas antes da tiragem, né? No vídeo de bastidores eu já aviso logo que se a carta ficar fora de foco ou torta na câmera é porque eu tô olhando para cima, eu tô tentando mirar a câmera sem olhar para ela, porque eu não gosto de ver, eu gosto do elemento surpresa, né? Mas você já sabe que você tem aí, primeira coisa na descrição do vídeo, um link que te leva direto ao vídeo de bastidores, tá? Inclusive no vídeo de bastidores de hoje, para quem gosta de mexer com oráculos, a hora que chegou no terceiro oráculo que eu trabalhei, porque eu trabalho de trás para frente para poder, né, já ir pondo na ordem. A última carta que vai entrar na mesa é o primeiro baralho que eu embaralho, porque aí ela já fica por baixo de tudo. Então, quando eu fui embaralhar o terceiro baralho, que na verdade na hora da leitura aqui é o segundo, eu senti a necessidade, Cigano me alertou para a necessidade de fazer uma separação mecânica das cartas. E um truquezinho que na verdade não é meu, eu aprendi, se não me engano, no manual do Romance Angels. Então eu mostro tudo isso lá, tá? Ó, tá precisando dar uma limpada nas energias das cartas, cada um faz isso de um modo, e eu mostrei aí nos bastidores alguns truquezinhos que eu uso, eu particularmente uso, e que de repente, se você lida com oráculos também, nem que seja para si mesmo, pode servir para você, né? Então, enfim, tá aí o vídeo de bastidores. E você já tá sabendo que o tema de hoje, então, é propósito de alma ou propósito de vida. Vou tentar fazer um vídeo curto, direto e objetivo, né? Isso é um desafio para mim, a Dandara, a língua nervosa. E você pode ouvir os 3, obviamente, né? Pode ouvir 2 apenas, como você quiser. E se você quiser, mesmo ouvindo os 3 ou 2, não importa. Se você quiser fazer uma escolha, se você quiser marcar um, etc, etc, ou você vai pelo número, montinho 1, montinho 2, montinho 3, ou você vai pelas peças aí do meu cenário, tá? O montinho 1 associado a esta linda ametista,
que me foi presenteada pela minha adorada, amada e adorada amiga Flaviana, né, que foi minha secretária. O montinho 2 você associa a pombinha do Divino Espírito Santo e o montinho 3 você associa a minha bola de cristal, tá bom? Então, se você precisar de tempo para fazer uma escolha, agora é aquele momento em que você faz uma pausa no vídeo, tá? Desculpa a gaguejada, é que eu já tô aqui. Eu não quero tirar os objetos muito do lugar. Eu quero só chegar eles um pouquinho para frente para facilitar minha vida. Então eu já tô aqui bolando como que eu não vou misturar a ordem dos montinhos. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Já sei, vou identificar por objetos de uso pessoal que estão aqui ao meu lado e que vocês não precisam ver, tá? Só para vocês, só para eu saber. Ó, Dandara, o montinho 3 é este aqui, identificado aqui por este seu objeto de uso pessoal. E o 2 é este aqui, identificado por este outro objeto de uso pessoal, tá? Ok, então nós vamos começar pelo montinho 1, e aí eu vou só chegar a ametista um tiquinho aqui pra frente, pra você saber, né, que é esse montinho que tá sendo trabalhado agora, tá? Vou pôr as cartas na mesa, depois eu analiso aqui como é que fica melhor pra vocês verem, se eu deixo a ametista aqui, se eu ponho pro lado, enfim, tá? Vamos abrir as cartas, vamos ver o que saiu aqui. Temos a carta do ambientalista, a carta das espirais de manifestação, a carta de Ísis, que fala de equilibrar carreira e vida familiar, e a carta do Palavras Amorosas de Jesus, que diz: peça e receberá, peça e te será dado, tá? Ok. Acho que tá bom assim, dá pra vocês verem tudo aí, né? Tá, então deixa eu ver o que essas cartas estão me trazendo em termos de propósito de vida ou propósito de alma. Vocês sabem que não importa se aparecer um propósito só ou mais de um aqui, a gente nunca tem um único propósito. A gente tem alguns, pelo menos, né? Então, deixa só eu ver o que está destacado aqui. Olha, um dos seus propósitos de vida, se você se identificar com isso, pode estar ligado ao meio ambiente, tá? Que é o que diz essa carta literalmente, a carta do Life Purpose, que é um oráculo voltado exclusivamente para propósito de vida e de alma. Então, pode ser que você tenha como propósito, literalmente, trabalhar pela proteção do meio ambiente de alguma forma, tá? Mesmo que seja indiretamente, mesmo que seja apoiando causas, etc, etc. Mas na leitura como um todo, o que eu vejo aqui é que você é uma pessoa que tem como um dos seus propósitos, e isso pode ser em nível informal, tá? Ou pode ser em nível de trabalho e carreira. Mas você é uma pessoa que tem entre os seus propósitos de alma ou propósito de vida ajudar as pessoas a manifestarem a vida que elas sonham para elas mesmas.
de alguma forma, nem que seja informalmente, com amigos, com família, conversando com um aqui, outro ali, não tem nada a ver com a sua profissão, ou você pode ser um profissional, né, da área holística e faz parte, um dos seus propósitos é você ajudar as pessoas a manifestarem a vida que elas desejam, a compreenderem que elas são co-criadoras e assumirem a responsabilidade por isso, tirar as pessoas do papel de vítima, fazerem elas enxergarem que o que elas emanam, elas atraem, que não tem castigo e nem recompensa, né? Tem semeadura e colheita, tem emanação e atração, né? Eletromagnetismo. Você pode ajudar as pessoas a conseguirem manifestar a vida que elas desejam. Como eu já disse, fazendo-as tomar consciência do co-criador que é, ajudando-as também a não se deixar em último lugar sempre, ajudando-as a elevar a sua autoestima, ajudando-as a enxergar que nós precisamos ser a pessoa mais importante das nossas próprias vidas, justamente, não é por egoísmo, é justamente para que a gente sempre esteja nutrido e alimentado bastante para poder compartilhar com os outros, né? Se você cuida de todo mundo e não cuida de si mesmo e ninguém cuida de você, vai ficar difícil, né? Você manter a excelência do bom trabalho. Então, faz parte do seu propósito ajudar as pessoas a melhorar o ambiente em que elas vivem, ou seja, ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade dos seus relacionamentos, tá? Principalmente no que se refere ao ambiente em que elas vivem. Ajudar as pessoas a saberem que são co-criadoras e tomarem consciência e assumirem a responsabilidade por isso, tá? E saberem a diferença entre bebê chorão fazendo birra pro papai porque quer tal brinquedo e entender que é só pedir que te será dado, tem a ver com expansão de consciência, com frequência vibratória, com eletromagnetismo e com semeadura e colheita. E também ajudar essas pessoas a entenderem que para ter a vida que elas sonham, além de tudo isso, elas têm que se amar e se respeitar profundamente, cuidar muito bem de si mesmos, não se permitirem serem sugados, aprenderem a equilibrar a balança, equilibrar o dar e o receber, tá? Então, eu vejo aqui que você tem, de modo geral, entre os seus propósitos de alma ou propósito de vida, o de ser um terapeuta, alguém que ajuda as pessoas a manifestarem a melhor versão de si mesmos, a assumirem a responsabilidade pelas suas próprias realidades e aprenderem a ser cada vez uma melhor versão de si mesmo e, consequentemente, ter uma vida cada vez melhor na direção dos sonhos que elas têm. Tá? Você tem... Cara, vamos combinar? Você tem um propósito de vida muito parecido com o meu, né? Porque o meu propósito, o propósito do meu dom com os oráculos é o quê? Expansão de consciência, cura interior dos indivíduos e dos relacionamentos, né? Então, eu estou neste grupo aqui, e se você se reconheceu nesse grupo aqui,
Muitíssimo bem-vinda ou bem-vindo ao clube, colega. Receba o meu abraço e obrigada por ser um de nós. Ai, que lindo! Ai, Jesus, já tem que começar. Respira, Dandara, respira, que tu tá só no primeiro montinho. Mas pelo menos não demorei muito, acho que não, né? Tá dado então o recado do montinho 1, lindo, maravilhoso, amei, amei, amei. Bom, agora nós vamos fazer a leitura do montinho 2, que eu pedi para vocês associarem a pomba do Espírito Santo, então ela está aqui mais à frente. E o montinho 2 é esse aqui. Vamos lá fazer a leitura. Vamos ver o que saiu aqui. Depois que eu puser tudo na mesa, eu observo, tá? Se eu preciso ajeitar aqui, melhorar a visão para vocês na câmera. Saiu aqui, ó. A expressão criativa, que fala que a sua alma deseja expressar-se criativamente. Temos aqui, após a tempestade. Temos aqui Épona com os cristais. E temos aqui a mensagem de Jesus que não importa, não importa se eu não usar as palavras exatas, você vai saber exatamente de qual passagem eu estou falando, principalmente porque depois você pode procurar aí, se quiser, Mateus 6,33, tá? Mas a mensagem que saiu aqui é: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, tá? Bom, deixa eu ver na câmera aqui, tá dando pra ver direitinho, que bom. Bom, eu vou fazer como eu fiz com o primeiro, né? Como este oráculo é um oráculo específico sobre propósito de alma e de vida, você que vibrou com o montinho 2 ou da pombinha e do Divino Espírito Santo, pode ser que você tenha algum tipo de talento artístico. E aí, se você se identificar com isso, se o coração, né, fizer aquele tuk-tuk aí dentro mais forte, você pode saber que a sua alma deseja se expressar artisticamente, criativamente, tá? Seja lá qual for a forma de arte pela qual você se sinta atraído ou atraída, com a qual você tenha dom, tá? Pode ser que você se identifique. Agora vamos ver a tiragem como um todo. Bom, eu vejo aqui também a promessa de pessoas que têm dons para serem terapeutas. Nossa, mas tá repetindo isso? Não me espanta. Não me espanta nem um pouco. Primeiro porque, como diz, a gente sabe que a gente tá numa espécie de final dos tempos, né? A gente sabe que a gente tá num fim de era. A gente sabe que muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Apenas essa palavra escolhidos é péssima, porque faz parecer que tem pessoas mais capacitadas do que outras e mais especiais do que outras, e isso absolutamente não é verdade, tá? A palavra adequada seria: muitos são os chamados, mas poucos os que ouvem e atendem ao chamado, tá? E, bom, num fim de tempos, num fim de era, numa época de pandemia e isolamento social, é surpresa para você que o mundo precise mais do que nunca de terapeutas?
Para mim não é surpresa nenhuma. Até porque, digamos que é maneira de falar, tá? Coloque isso entre aspas, mas digamos que na quinta dimensão, ou seja, num mundo de regeneração, num mundo que não é mais escravo do mal, nós precisamos muito trabalhar a nossa melhor versão. Nós estaremos nos regenerando. Holisticamente falando, os terapeutas holísticos, seja como for esses terapeutas, né? Seja qual for a linha em que esses terapeutas atuem, um terapeuta holístico é o profissional do futuro. Cada vez nós teremos mais terapias alternativas. Por quê? Porque no nosso mundo materialista, você vai no médico, ele examina o teu estômago, o teu coração, né? O teu pé, a tua bexiga, teu fígado, enfim. Ele examina o teu corpo, vê o que está acontecendo lá, passa remédio e pronto. A nossa medicina, especialmente a medicina ocidental, ela trata apenas os sintomas. Ela não trata o paciente como um todo, ela não tem a menor ideia de que quando uma doença se manifestou no corpo físico, é porque todos os outros corpos já adoeceram. E a gente tem que começar a curar a origem do problema, e não o sintoma. E esse é o papel do terapeuta holístico, tá? Esse é o papel também dos psicólogos, dos psicoterapeutas de um modo geral. Né? Eu mesma sou a prova disso. Apesar de que nesse momento eu estou passando por um período delicado e difícil com os meus problemas crônicos de saúde, mas é um momento em que a transmutação de energia está muito punk e aí deve estar um pouco pesado para mim, mas durante o meu processo de psicanálise, cara, eu praticamente vivia presa a uma cama antes desse processo de psicanálise. E esse processo de psicanálise me tirou da cama, me devolveu a qualidade de vida e me fez encontrar a Dandara Shekinah aqui dentro, que eu nem sabia que existia. Psicanálise, psicoterapia. Sem nenhum remédio e sem perguntar para o meu corpo, sem examinar o meu corpo, e mesmo assim o meu corpo melhorou absurdamente. Por quê? Porque a gente estava cuidando da causa, da raiz do problema e não do sintoma. Porque no que se trata dos sintomas, a não ser a fibromialgia, que a gente sabe que o melhor remédio para fibromialgia é a atividade física, né? Mas a fibromialgia também tem as suas raízes nas questões emocionais, espirituais e psicológicas, né? Então, para encurtar a conversa, porque se eu for desmembrando tudo que eu tô pensando, esse áudio vai ficar com uma semana e não é esse o objetivo. Não importa que doença a gente manifeste no corpo físico, ela não começou no corpo físico. Todos os outros corpos já adoeceram até que a doença se manifeste no corpo físico. E quando a gente começa a fazer o tratamento certo, o corpo físico também é o último a se curar, porque o ritmo da matéria é mais lento. Por isso que ele é o último a manifestar a doença e o último a se livrar dela, por causa do ritmo mais lento, matéria densa, de baixa frequência vibratória, tá? Então eu tenho aqui também um grupo de pessoas com talento para terapeutas. Vamos nós convocar todos os terapeutas que o planeta precisa. E para vocês que vibraram
com o montinho 2 ou com a pombinha do Espírito Santo, você tem como propósito de vida, e talvez possa ser até através da sua arte, tá? Você pode não ser uma pessoa que trabalha com cura como profissional, como terapeuta holístico ou como psicoterapeuta. Pode ser até que a sua arte seja a ferramenta da cura que você consegue fazer com as pessoas, tá? Mas, seja através da sua arte, ou seja através da sua profissão, ou mesmo seja trabalho de formiguinha informal aqui e ali, mas eu tô sentindo com muita força nesse montinho, que esse montinho tem muito profissional aqui mesmo, nem que seja artista, tá? Nem que não seja terapeuta holístico ao pé da letra. Aqui tem muito profissional de cura. E como que você, o que faz parte do seu propósito de vida como ferramenta de cura para as pessoas? Primeiro, ajudá-las a confiar no ciclo da vida e em si mesmas. Ajudá-las a entender que não há vítimas, que não há castigo nem recompensa, Que há os períodos de tempestade, mas também os períodos de bonança, e que quando a gente está no período de tempestade, a bonança vem, é só saber esperar, porque ela vem, é o ciclo natural da vida, e também ajudá-las a serem equilibradas o bastante para saberem que quando estão num período de bonança, não significa que não haverá tempestade nunca mais, Então, isto aqui me fala que você tem o poder de ajudar as pessoas a encontrarem o equilíbrio emocional, a descobrirem que tudo que vem nas suas vidas, mesmo que não pareça, é para o bem delas. Ou seja, ajudar as pessoas a amadurecer. Porque quem fica no papel de vítima, mas por que comigo? O que eu fiz para merecer isso, etc, etc, não amadureceu espiritualmente. Tá? Então faz parte do seu propósito de vida ajudar as pessoas a amadurecer emocional e espiritualmente, tá? E a saber que quando elas encontram o equilíbrio, se tiram da posição de vítima, aprendem que o movimento do universo é de ondas e que tempestades e bonanças fazem parte da vida de todo mundo. E aí elas aprendem, como diz o professor Hélio Couto, a surfar a onda do universo. Ela aprende a desfrutar do momento quando ela está na crista da onda e sabe passar pelo vale sem desmoronar. Então ela aprende que se ela amadurecer emocional e espiritualmente, se ela encontrar o equilíbrio, a paz, a fé e a confiança dentro de si mesmas, tudo mais vos será acrescentado. Se elas conseguirem estar em paz com elas mesmas, o resto vem por consequência, tá? E você pode ter como ferramenta o uso de cristais. Pode ser que você tenha uma boa comunicação com esse tipo de ferramenta, pode ser que cristais sejam uma ferramenta de cura para o seu trabalho, ou esta carta pode apenas estar representando que você tem o dom de purificar e transmutar
ou ajudar as pessoas a purificarem e transmutarem as suas energias, as suas versões e equilibrarem-se por dentro. Porque os cristais falam, um dos maiores poderes dos cristais é purificar, limpar e estimular energias, né? Então, aqui pode estar se tratando do uso de cristais ao pé da letra, ou pode ser apenas a menção a um trabalho de purificação, limpeza e elevação da frequência vibratória. Você pode ajudar as pessoas a saírem da postura de vítima, a alcançarem o reino dos céus, ou seja, a paz interior. E normalmente a arte tem esse poder, hein? Deve ter muito artista aí no meio desse grupo de pessoas, porque a arte tem o poder de fazer a gente entrar em contato com a nossa centelha divina, de trazer paz e equilíbrio para nós. E quando a gente tem paz, está em equilíbrio, é só a gente fazer os pedidos para o universo, o resto vem, né? E aí você pode, né, usar cristais literalmente ou não, ou ser apenas a referência de que, por exemplo, a sua arte ajuda as pessoas a purificarem as suas energias, a elevarem a sua frequência vibratória e a expandirem a sua consciência. A arte é uma ferramenta fantástica de elevação de frequência vibratória e de expansão de consciência, tá? Mas se não for através da arte, seja qual for o seu caminho, seja qual for o seu ramo, tá dado o recado de uma das tuas missões de alma aí. Ajudar as pessoas a encontrarem o reino dos céus. Só que não do lado de fora, lá no espaço sideral, né? Bem do lado de dentro, né? No templo interior delas. Uau! Uau e uau! Tá dado o recado do Montinho 2. Nós estamos com um pouquinho mais de meia hora de vídeo. Vai dar uns 45 minutos pelo menos, né? Dandara não adianta, ela não consegue ficar só no rasinho. E também, né, gente, vamos entender que vocês estão vendo as cartas que saíram, né? Fazer uma interpretação, costurar essa coxa de retalhos dá um pouquinho de trabalho, né? A gente olha para um retalho de cada cor, de cada tamanho e de cada formato geométrico, dá um pouquinho de trabalho, leva um tiquinho de tempo até a gente saber como é que a gente transforma aquilo ali numa colcha, né? Vamos ver então aqui, Montinho 3, obrigado meu item de uso pessoal que me ajudou. Bora lá. Aqui nós temos livros. A carta diz que você se conecta com seu propósito de vida ou de alma através do seu envolvimento com livros. Temos aqui, siga o seu próprio ritmo. Temos aqui Krishna, dizendo a você para valorizar a sua situação atual como uma bênção. E temos aqui Jesus dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, começando pela carta óbvia, que é a do oráculo Life Purpose, você pode ajudar. Bom, vamos falar primeiro em propósito, né? Entre os seus propósitos de vida ou de alma, pode estar a sua conexão com livros, seja no sentido de que você tem como propósito de alma estudar, tá? Seja lá o que for, mas estudar muito, sempre ligada aos livros. E livros também aqui pode estar entre aspas, tá? Porque você
Hoje a gente tira aprendizado e ensinamentos tanto de livros quanto de vídeos, né? Mas vamos manter aqui como livros. Ou você pode, inclusive, ter como propósito de alma um dos propósitos, o seu envolvimento com livros como autor ou autora, né? Podemos ter escritores aqui, tá? Ave Maria, não é pouca coisa não. Agora deixa eu observar os retalhos, né? E ver qual é a colcha que eu tenho aqui. Ok. Esta mensagem é para pessoas. Nenhum dos dois eu comecei assim, né? Mas enfim. É porque esse aqui é um tiquinho diferente dos outros, embora o objetivo seja o mesmo. Falar sobre o seu propósito de alma, um deles, né? Ou de vida. Neste montinho aqui, as pessoas que vibraram com ele, se você não se reconhecer aqui, você pode ter, né? O sinal às vezes cai, até da gente que é oraculista, você pode ter escolhido o montinho errado, mas o fato é que as pessoas que vibraram, a maior parte das pessoas que vibraram com este montinho, representado pela bola de cristal, são pessoas que estão descobrindo que são os trabalhadores da última hora. Vocês seguiam aí profissionalmente uma determinada carreira, exercendo um determinado tipo de trabalho, seja lá qual for, mas de algum tempo para cá, não muito tempo para cá, você começou a ouvir um chamado como trabalhador da luz. Você começou a perceber que a vida parece estar te puxando ou te empurrando. É muito forte dentro do teu peito o chamado como terapeuta holístico, como curador para a humanidade, de alguma forma. Aqui não mostra uma forma específica, tá? Aqui não vai numa forma específica. A mensagem aqui é uma orientação, um aconselhamento, um direcionamento para pessoas que nunca tinha, até há bem pouco tempo atrás, claro que isso vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa, mas até há bem pouco tempo atrás nunca tinha te passado pela cabeça que você pudesse de repente ouvir, começar a ouvir dentro de você um chamado para engrossar as fileiras dos trabalhadores da luz para se tornar um curador. Claro que isso fazia parte do seu propósito, né? Dos seus propósitos de alma ou de vida, mas você não tinha se dado conta disso até algum tempo atrás, pouco tempo atrás. E hoje, o chamado é tão forte e isso te desorienta de uma tal maneira que tem hora que você pensa que tá ficando maluco ou maluca e acha que isso é uma maldição. Não ao pé da letra, você pode até não dizer isso, que isso é uma maldição ao pé da letra. Mas você não está conseguindo ver esse chamado como uma coisa boa. Você tá... Pelo menos você sabe que esse chamado te tira da tua zona de conforto e isso está te incomodando demais. Porque você, até bem pouco tempo atrás, você não tinha, nem te passava pela cabeça sair da zona de conforto em que você estava. Nem te passava pela cabeça de uma hora para outra começar a ouvir um chamado interno para ser um curador. Oi? Eu? Como assim? Sabe? Acho que tô ficando maluco ou maluca. Acho que pirei de vez. Né?
Muitos de vocês podem ter dito assim, acho que eu tô com mania de grandeza. Recolha essa sua insignificância. Não faz a louca ou louco. Isso você, num diálogo interno consigo mesmo aí, lutando contra o chamado. Porque isso vai tirar você da sua zona de conforto. E primeiro, sair da zona de conforto, se fosse fácil, ela não existiria, né? A gente se apega fácil à nossa zona de conforto. Só que esse chamado é tão forte que ele te tirou da tua zona de conforto, no sentido de que você, mesmo que você diga assim, vou ignorar esse chamado, porque isso não é um chamado, isso é um delírio, isso é uma psicose, eu estou ficando louco ou louca, então eu vou ignorar isso e vou continuar a minha vida normalmente, mesmo que você tenha tomado essa decisão, entre aspas, tá? E tentado ignorar o chamado, você não está conseguindo. A tua vida virou de ponta cabeça. Mas lembra que tem uma carta do oráculo terapêutico dos acordos espirituais que fala justamente isso, que quando a vida da gente está bagunçada, é justamente porque a gente está começando a se alinhar com os nossos propósitos. Porque você tem a sensação, às vezes, que a vida tá te sacaneando, literalmente. Porque virou tudo de perna pro ar. Às vezes você fala, a vida tá me sacaneando para me obrigar a prestar atenção e a atender esse maldito chamado. Tá? E tá mesmo. Tá mesmo. Mas não é pro seu mal. Primeiro que quando a vida vira uma bagunça, é justamente porque aí sim a gente está começando a se alinhar com o nosso propósito. E a única maneira de você ser feliz, ser a melhor versão de si mesmo e conseguir da vida aquilo que você deseja, é estar em ressonância com o que a sua própria alma planejou para você. Só que às vezes, quando a gente mergulha no ego, a gente passa praticamente a vida inteira fugindo disso. Ou fugindo, ou passa a boa parte da vida cego, sem perceber. Não é nem por maldade, não é fuga, não é preguiça, não é zona de conforto de caso pensado, não. A minha própria história é um exemplo disso. Cara, eu passei muitos anos da minha vida, eu passei pelo menos, sei lá, metade da minha vida, talvez até mais, sem ter a menor, mas nem a menor ideia, fosse meu sonho mais louco ou meu pior pesadelo, de que um dia eu seria uma oraculista. Não, isso não me passava pela cabeça. Quando eu mergulhei no meu ego, eu esqueci completamente que eu não apenas tinha um dom com os oráculos, mas que eu tinha uma missão com eles. Como curadora. E detalhe, quando a vida jogou isso na minha cara para ver se eu lembrava, que foi o dia que eu passei numa banca de revista para comprar sei lá o quê, e quando eu vi, eu tinha chegado em casa com seja lá o que for que eu fui comprar e uns tarozinhos de banca e comecei a brincar com aquele negócio. Tô vendo as coisas, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí joga para as pessoas, a pessoa fala, como é que você sabe disso? Eu digo, não faz pergunta difícil, né? Não sei, eu olho e tô vendo, minha Nossa Senhora, eu converso com esse troço, o que tá acontecendo aqui? Que eu nunca tinha posto a mão num tarô na vida, eu nunca tinha visto um tarô de perto, a não ser em revista, em televisão, seja lá o que for, né? E um dia, no impulso, eu me dou conta, chego em casa com aqueles tarô,
Por que será que eu comprei esse troço? Não faço a menor ideia. Mas vamos ver o que tem aqui dentro, né? Comprei mesmo. E mesmo assim, eu tranquei tudo de novo. E levei outros 15 anos ou mais para a vida começar a me obrigar mesmo. Dandara Shekinah, tu tem que nascer. Foi para isso que tu veio, mulher. E eu tava morrendo, né? Eu tava criando um monte de doenças para mim, porque eu tava fugindo daquilo que eu planejei para mim mesma, daquilo que eu projetei para mim mesma, do meu propósito, do meu principal propósito, ou um dos principais. Eu estava morrendo literalmente, eu estava gravemente doente fisicamente, a ponto de passar fases de não conseguir sair da cama. Por quê? Primeiro porque eu estava completamente inconsciente durante muitos anos. Sabe Deus onde foi que eu perdi o mapa? Passei muitos anos sem ter a menor ideia de onde que eu estava indo. E mesmo depois que a vida me jogou isso na cara, numa banca de revista, eu tranquei tudo de novo e levei mais uns 15 anos. Até que a vida chegasse, chutasse o meu traseiro e dissesse: ok, ou tu desencarna e a gente aborta a missão, ou então não vai ter jeito. E não é castigo. Não é obrigação, não é nada de que vem de fora. É o que a gente escolheu. É compromisso que a gente assumiu junto com a nossa equipe espiritual. Porque quem tem dom de cura tem nível de consciência. Só que às vezes quando a gente mergulha na carne, o ego toma conta, né? O meu, Ave Maria. O corpinho da Dandara tem 1,60 m, mas o ego da Dandara tinha uns 5 metros de altura. Ave Maria, pensa num ego enorme. E aí a pobre da centelha soterrada lá, né? E morrendo. Dandara Shekinah podia nunca ter acontecido. Por causa do ego de 5 metros de altura, no mínimo, que a pobre da Dandara espremia para fazer caber dentro do 1,60 m do corpinho dela, né? E bora nós escavar para poder tirar a centelha divina, que é o, né? Dandara Shekinah é o nome da minha centelha divina, debaixo de toneladas de escombros de ego, né? Então é isso que está acontecendo com você. E vai por mim, cara. Vai por mim que já passei por isso. Não é uma maldição. É uma bênção. A maior alegria que você pode viver na sua vida é se encontrar com você mesmo, com seu ser superior, com sua centelha divina, com o propósito que você mesmo ajudou a programar para a sua vida. Só para de brigar com a vida. Para de brigar com a tua própria centelha divina, com a tua própria alma. E deixa a vida te levar. Mas eu vou ter que mudar radicalmente para atender esse bendito chamado. Tá com preguiça do quê? De ser feliz? De melhorar de vida assim absurdamente? É disso que tu tá com preguiça? Faça-me o favor. Né? E mesmo que tenha que mudar radicalmente, isso vai te levar a tanta bênção, mas tanta bênção, mas tanta bênção, que nem nos seus melhores sonhos você imaginou. Você vai ser muito mais feliz, muito mais abundante, muito mais realizado, muito mais pleno. Agora, ninguém está dizendo que você precisa fazer as coisas da noite para o dia. Você pode seguir o seu próprio ritmo, aliás, deve seguir o seu próprio ritmo. Só que veja bem, dizer a você que você pode seguir o seu próprio ritmo não significa que você possa continuar
tentando ignorar esse chamado, procrastinando, empurrando com a barriga e agarrando a zona de conforto com unhas e dentes. Tá? Só significa que você pode se dar o tempo que você precisa para se organizar tanto por dentro, se reorganizar tanto por dentro quanto por fora. Mas você precisa ouvir esse chamado, porque você faz parte dos trabalhadores da luz. Você tem o livre-arbítrio de ignorar esse chamado e de não atender a ele. Claro que você tem, você é livre. Mas não vale a pena. Não vale a pena porque depois você vai se arrepender. Quando você desencarnar e ver o tamanho da bobagem que você fez, porque o seu ego estava com 5 metros de altura ou mais, você vai se arrepender. Sabe, se você ainda está muito revoltado ou revoltada, com muita dificuldade em ver uma bênção nesse chamado, desacelera, vai no teu próprio ritmo, respira, vai refletindo sobre isso, vai tentando olhar para isso com carinho, vai trabalhando a sua dessensibilização. Sabe quando você tem uma fobia de alguma coisa? E o tratamento das fobias geralmente é ir fazendo a gente, né, se aproximar um tiquinho de cada vez daquela coisa que a gente tem fobia, para ir dessensibilizando, para ir reduzindo o medo irracional que a gente tem. Tipo isso. Tá? Você pode ir fazer uma terapia se você tiver condições. Mas começa a lidar, começa a ouvir esse chamado e dê a esse chamado, no mínimo, o benefício da dúvida. Tenta imaginar esse chamado te trazendo bênção e não maldição como você tá considerando agora. Tá? Você está sendo chamado porque tem capacidade, porque tem dom, porque tem talento, porque tem luz. Luz para si mesmo e para compartilhar com o mundo. E o mundo precisa da tua luz. O mundo precisa da tua luz, somando, para que nós, como humanidade, voltemos a nos lembrar como é amarmos uns aos outros como irmãos, como filhos do mesmo Pai. Leva isso em consideração, pelo menos, pensa nisso. Tá? Se você começar a dar uma chance para esse chamado, acredite-me, cada pequeno, mínimo passo que você der na direção desse chamado, você não vai se arrepender, muito pelo contrário, você vai começar a ter surpresas inacreditáveis na sua vida, ótimas. Então, faz isso, nesse momento, faz isso apenas por você mesmo ou por você mesma, para que a sua vida possa voltar ao prumo. Considera um passinho de cada vez. Cada passinho que você der, você vai ver. Depois você me conta. A hora que você conseguir sair desta postura de extrema resistência e der uma chance a esse chamado, depois você me conta quando o primeiro milagre acontecer na tua vida. Porque vai. Não tenha nenhuma dúvida disso. Tá? Ave Maria, quase 1 hora de vídeo. Agora cala a boca de andar, minha Nossa Senhora. Mas, gente, né? Não é à toa que esse montinho ficou por último. Enfim, tá dado o recado, meu povo. Deixem seus comentários aí se ficaram felizes com essa
esse tema, tá? Se reconheceram em algum, eu vou adorar ler os depoimentos de vocês. Lógico que eu não consigo ler todos, né? Eu consigo ler uma boa parte, mas principalmente os que vierem hoje. Os que vierem amanhã ou depois da manhã eu já começo a perder, mas tô esperando os comentários de vocês, tá bom? Com críticas construtivas, se for o caso, com elogios, com sugestões, enfim. Sejam muitíssimo abençoados. Meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer, nem que seja só com o recado dos seus mentores para você e só com os ciganos do amor, enfim. Correndo tudo bem, pelo menos no recado dos seus mentores para você, com certeza a gente se vê amanhã de novo, tá? Até lá. Beijo.